Ikki era um cara que era tratado como uma menina porque parecia muito estiloso, então ele sai de casa para se tornar um homem de verdade. No entanto, as coisas pioram quando o dormitório para onde ele se muda está cheio de universitárias que querem brincar com ele, forçando-o a se tornar um verdadeiro Sigma Man, da maneira mais cheia de enredo. O que estou dizendo, hein? Ikki acabou de se mudar para Tóquio e, enquanto olhava para o mapa da cidade, algumas garotas fofocam sobre como ele é uma garota bonita e pequena. Mas elas começam a discutir se ele é uma garota ou um cara com um pepino balançando. Ele então vai procurar seu dormitório e recebe a ajuda de um local que lhe mostra o caminho. Ele demonstra entusiasmo pelo seu primeiro dia em Tóquio. Isto é, até ele ser atingido por uma chuva intensa. Ele encontra o dormitório enquanto está extremamente molhado, e é quando a voluptuosa zeladora, Ayaka, se apresenta a ele, e que não consegue deixar de olhar para os seus atributos. Mas vendo o quanto ele está molhado, ela o leva para o banho quente, não deixando uma garota como ela ficar doente. E que não acredita que um BBL de torso existe em uma pessoa, e fica ainda mais chocado quando Ayaka entra, dizendo que é tradição a cuidadora lavar as costas das suas inquilinas no primeiro dia. Ikki começa a agradecer aos seus ancestrais e quase desmaia devido à quantidade de tramas, e Ayaka o puxa, dizendo que Ikki não deveria ficar envergonhado como uma colega menina. Ele começa a discutir com seu diabo e anjo, e ambos concordam que Ikki tem que dizer a verdade, mas quando ele percebe as tramas dela, ele luta para fazê-lo. Depois de se acalmar, ele consegue dizer a Ayaka que é um cara. Mas mesmo assim, Ayaka não se importa de lavar suas costas e talvez sua frente depois. Ikki desmaia e acorda em seu novo dormitório, mas rapidamente percebe o enorme fanservice em cima dele e sai do colo de Ayaka. Ele percebe que está vestido e que foi Ayaka quem colocou as roupas nele. Quando ela o vê atrapalhado, assegura-lhe que o seu sanduíche de metro é normal, apesar do seu porte pequeno. Ela o abraça e vai fazer o jantar, e Ikki não consegue parar de observá-la por razões óbvias. Mas quando ela continua a abraçá-lo, ele percebe que ela nunca o tratará como um homem. Isso o lembra de seu passado sombrio, de quando sua irmã tentava transformá-lo em uma menina, e agora ele faz disso sua missão, ser um homem, começando por ajudar Ayaka com as tarefas dela. Ele tenta ajudá-la a pendurar as roupas, mas rapidamente fica embaraçado ao ver a Bat Blues dela e perde o foco quando vê a física dos balanços. Então, ele tenta ajudar regando as plantas, mas acaba escorregando, e tenta ajudar limpando o chão, mas escorrega novamente e trinca o cóccix, tornando-se ainda mais baixo. Frustrado, Ikki expressa a Ayaka o quanto queria ser percebido como um homem depois de ser tratado como uma garota a vida toda, e Ayaka o conforta, pedindo desculpas por não ter percebido antes. Então ela diz a ele que, se quiser provar que é um homem, deve beijá-la na bochecha. Nesse momento, os outros inquilinos estão voltando para casa após ouvirem que há um garoto hospedado com elas, e quando entram ficam chocados ao ver Ikki quase beijando Ayaka. Então Ayaka é repreendida pelos outros moradores por fazer coisas indecentes com Ikki, e eles informam Ikki que todos são vítimas das ações degeneradas dela. Eles reconhecem que é difícil para um homem como Ikki se conter diante das ações de Ayaka, mas ele se sente conflitante ao perceber que o tratamento de Ayaka com ele não é especial, pois ela faz o mesmo com todos. Então os outros inquilinos se apresentam, começando com Yuzu, que é a presidente do conselho estudantil de sua escola. Então Sumire, que é a vice-presidente, e finalmente Yuri, que é a secretária do conselho. Enquanto Yuzu e Sumire parecem estranhas para ele, Ikki fica feliz que Yuri pareça normal, sem saber que ela já está imaginando colocar Ikki em um vestido. Ikki nota algo na cabeça de Yuzu e pergunta a ela sobre isso. Mas porque ela está muito envergonhada, evita a pergunta e foge. Sumire revela que a coisa na cabeça dela era para fazê-la parecer mais alta, já que Yuzu sempre foi insegura sobre seu corpo esguio e até tentou massagear seus seios para que pudessem crescer. Yuri diz a Ikki que Yuzu e Sumire têm sido extremamente próximas, e ela espera que Ikki possa ajudá-la a juntar as duas. Nesse momento, Yuzu convida Sumire para tomar um banho com ela, e Sumire tem um sangramento no nariz, pensando em coisas esquisitas. Naquela noite, Ikki ainda está triste por saber que Ayaka trata todo mundo da mesma forma, o que faz com que ele se sinta menos especial. Mas na manhã seguinte, Ayaka o acorda da maneira que qualquer homem gostaria de ser acordado. Mas quando Yuzu os vê, ela repreende os dois por quase fazerem um mini Ikki. Então é o primeiro dia de aula, e o trio do conselho sai cedo, pois precisam cuidar dos assuntos escolares pela manhã, deixando Ikki com Ayaka. Nervoso, Ikki expressa como está ansioso para conhecer seus novos amigos, já que é do interior. Mas isso dá uma ideia a Ayaka. Ela coloca seu uniforme escolar que mal cobre suas curvas e diz a Ikki para praticar socialização com ela. No entanto, isso motiva Ikki, pois ele imagina que pode fazer Ayaka vê-lo como um homem e fazer yoga sensual juntos. Então, ele tenta a prática.
Eles tentam socializar inicialmente, mas Ikki rapidamente percebe que isso não o ajuda muito. Então Ayaka sugere outra maneira, que é tomarem banho juntos e se conectarem através de uma sessão de cardio quente. Ela coloca a mão dele em seu plot e diz para sentir o coração dela, mas ele recua chocado, e Ayaka assegura que pela reação dele, ele ficará bem. Ele pega a mochila para ir à escola, mas antes de sair, Ayaka sussurra em seu ouvido desejando-lhe boa sorte, o que quase faz Ikki desmaiar. Depois da escola, Ikki informa Ayaka que seu dia foi excelente, com os outros o aceitando, e Ayaka o abraça, dizendo que ele pode contar com ela sempre que precisar de ajuda. Um mês depois, Ikki está começando a se acostumar com sua nova vida e se sente grato por isso. Além da vida no dormitório, onde hoje, Ayaka o cumprimenta vestindo uma roupa de líder de torcida, torcendo por ele enquanto sua física de balanço é de outro mundo. Ele vai fazer o dever de casa, mas tem dificuldade, pois Ayaka está atrás dele, balançando seus seios enquanto canta seu nome. Ele pergunta por que ela está vestida assim, e é quando os 3 patetas aparecem, e Yuzu explica que o dia de esportes da escola está se aproximando. Ele se pergunta se Ayaka vai aparecer usando sua roupa de líder de torcida, e ela o provoca dando uma espiada. Então, Yuzu informa que os inquilinos do dormitório deles estão todos no time vermelho, e devem levar a sério por orgulho. Ela revela que Aki e Ayaka foram designadas para competir na corrida de 3 pernas pais e filhos, e os encoraja a começar a treinar. Então eles começam o treino, iniciando com alongamentos, e quando Ayaka ajuda Aki a se alongar, ele não consegue evitar de sentir os seios dela em suas costas. Mas quando é a vez de Aki ajudar Ayaka, ela começa a fazer barulhos de felicidade, fazendo com que Aki deseje estar alongando ela em outro lugar. Depois, eles começam o treinamento real da corrida de 3 pernas, onde Aki se sente inseguro sobre sua altura, mas ele se sente calmo com Ayaka ao seu lado. Eles levam os passos de 3 pernas a sério, tentando ao máximo se manterem sincronizados. Mas quando aceleram o ritmo, Aki acaba com o rosto cheio de gelatina cremosa por causa das características abundantes de Ayaka. Após horas de treino, Ayaka pede a Aki para tomar um banho, e ele entende que está com um cheiro horrível. Mas, para sua surpresa, Ayaka entra parecendo um petisco, surpreendendo Aki. Ela diz a ele que quer ajudar a cortar o cabelo para que ele possa impressionar algumas garotas, e Aki concorda com sua sugestão, dizendo que ela pode cortar seu cabelo como quiser. Quando ela corta o cabelo dele, Aki adormece, e quando Ayaka o acorda, ele vê que seu cabelo foi cortado, fazendo-o parecer tão bom quanto o Terry Crews no seu auge. Ela então coloca um pouco de shampoo nele e não resiste a brincar, fazendo diferentes formas de animais em seu cabelo. Depois, ele a observa enquanto toma banho e entra em pânico quando ela tenta entrar na banheira com ele. Mas Ayaka informa que, ao tomarem banho juntos, eles podem se sincronizar melhor, o que ajuda na corrida de 3 pernas. Depois que Aki volta para o seu quarto, ele percebe que ficará mais próximo de Ayaka na próxima semana e sente um formigamento profundo por dentro. Então, pelos próximos 7 dias, eles passam todo o tempo juntos e ficam mais próximos do que nunca. Mas quando chega o dia do esporte, Aki desmaia depois de uma semana inteira tendo sua energia drenada por Ayaka como se ela fosse uma súcubo. Alguns dias depois, Aki ouve um grito vindo do banheiro, e quando dá uma olhada, vê Yuzu no chão em lágrimas, e ela o acerta com um sabonete. Ela então diz a ele que há uma aranha e pede como homem para se livrar dela, mas Aki recusa, dizendo que seu corpo pequeno não é forte o suficiente. Ele a provoca pelo medo e acaba levando um tapa na cabeça, mas enquanto está inconsciente, a aranha aparece novamente, fazendo Yuzu gritar ainda mais alto. Sumire se apressa para salvar Yuzu, e quando Yuzu a abraça, ela faz disso a sua missão de salvá-la. No entanto, a aranha cai em sua cabeça, o que a deixa desacordada. Yuri informa que a aranha caçadora é inofensiva, mas eles ainda não podem deixá-la correr por aí assim. Nisso, Ayaka aparece, e sendo uma apreciadora de insetos, a aranha cai direto em seus seios para dar uma provada. Mas, para surpresa de todos, Ayaka calmamente a descarta lá fora, sem demonstrar nenhum medo. Então, ela pede a Aki para ir às compras com ela, e ele se prepara escolhendo seu guarda-roupa corretamente, quase pegando um vestido que Yuri recomenda. Enquanto isso, Yuzu ainda está incrédula, vendo Ayaka não demonstrar medo algum, e ela manda Aki descobrir do que Ayaka tem medo durante o passeio de compras. Durante o passeio, as pessoas estão olhando para eles, e Aki se sente embaraçado ao saber que as pessoas os veem como um casal, sem saber que as pessoas o veem como a irmãzinha de Ayaka. Na primeira parada, eles encontram Suho, que Aki reconhece como a pessoa que mostrou o caminho para o dormitório, e ela fica surpresa ao saber que Aki é um homem. Ela então agradece a Ayaka por ajudar no festival de cerveja e informa a Aki que Ayaka é alguém que bebe e sabe lidar com o álcool. Então, eles continuam a comprar coisas diferentes, mas durante todo o encontro, Aki não consegue descobrir nada sobre Ayaka, desde o que ela ama até o que odeia. Quando estão prestes a atravessar a rua, Ayaka segura a mão de Aki até chegarem em casa. Mas Yuzu rapidamente os repreende por isso, não permitindo qualquer indecência pública.
Mais tarde, ela pergunta a Aki se ele conseguiu descobrir do que Ayaka tem medo, e quando ele diz que não, ela lhe entrega um filme de terror para assistir com Ayaka para ver se ela se assusta. Ayaka aceita alegremente o convite para o filme, mas em vez de Ayaka ficar assustada, é Aki quem se assusta assistindo ao Tenno Sadako. Então, Yuri sugere um casaco, e quando Aki pergunta para que serve, eles sugerem que ele assuste a Ayaka mostrando seu picles dourado, mas Aki se recusa a fazer isso. Aki pede a Yuzu que parem a tentativa, mas ela pergunta se ele não está interessado em saber dos medos de Ayaka. Ele imagina-se salvando Ayaka do que ela tem medo, como um herói, e rapidamente se motiva. Em seguida, ele pergunta diretamente a Ayaka do que ela tem medo, e ela lhe informa que tem medo de pessoas entrando furtivamente em seu quarto enquanto está dormindo. Naquela noite, Aki decide assustar Ayaka entrando furtivamente no quarto dela, mas ele muda de ideia e quer sair. Mas antes que ele possa fazê-lo, Ayaka o agarra e puxa-o para dormir com ela. Ela diz que na verdade estava com medo ao assistir o filme de terror, e por causa disso, Aki tem que se responsabilizar por acompanhar Ayaka enquanto ela está acordada. Eles passam a noite dormindo no mesmo quarto, e quando o trio os encontra na manhã seguinte, Yuzu começa a surtar, pensando que eles aplaudiram a noite toda. Dias depois, Suzu passa um tempo no quarto de Aki, lendo mangá e deitada na cama dele, enquanto Aki tem dificuldade para se concentrar e fazer o dever de casa porque continua espiando os atributos de Yuzu. Ela o pega olhando e assume que ele também está interessado em ler o mangá dela, então manda ele se sentar ao lado dela. Inicialmente, ele se senta longe, o que irrita Yuzu, mas depois de convencê-lo a se aproximar, Yuzu quer se aproximar ainda mais, sentando-se bem na frente dele. Enquanto Aki está lendo o mangá na frente dele, Yuzu rapidamente percebe que está na mesma posição que os personagens de seu mangá. Nesse momento, Aki sussurra para ela pedindo para virar a página, mas quando ela não responde, Aki estende o braço além dela para virar a página ele mesmo, quase como se estivesse a abraçando. Isso a assusta, e Yuzu sai correndo do quarto, passando por Ayaka no caminho. Ayaka entrega a Aki alguns dos seus biscoitos caseiros e pergunta o que aconteceu com Yuzu. Quando ele fala sobre a posição deles, ela pede para ele demonstrar para que Aki possa entender o que Yuzu sentiu. Aki senta-se no colo de Ayaka e luta para se concentrar na leitura com os melões gigantes nas costas. Mas naquele momento, Yuzu volta para pegar seu mangá e repreende os dois por estarem tão próximos. Enquanto isso, Sumire assiste a tudo com inveja, e no dia seguinte ela segue Aki. Ela o segue até o banheiro, assustando-o, e diz que quer aprender com ele para descobrir o que ele tem que ela não, que faz Yuzu preferir se aproximar dele em vez dela. Ela tenta tirar suas calças, presumindo que seja por causa dos balangandãs, mas ele a impede e sugere que ela pergunte diretamente a Yuzu, o que Sumire se recusa a fazer. Então ela observa enquanto ele estuda, o que incomoda a Aki que tenta se concentrar. Ela se aproxima, o que atrapalha sua concentração, mas começa a ensiná-lo a fazer o dever de casa. Depois de uma hora, Aki consegue terminar o dever de casa e elogia Sumire pela ajuda. E ela cora com o elogio. Ela rapidamente muda o foco para olhar ao redor do quarto dele, e enquanto procura por algumas revistas da Mia Khalifa, Aki vê os seus bolinhos de arroz de costas e começa a dobrar. Ela consegue encontrar um bichinho de pelúcia no quarto dele, e ele diz que o ganhou antes de se mudar para lá. Ela o abraça apertado e fica sem graça, dizendo que ser fofa não combina com ela. Ele diz que combina sim e admite que no fundo também gosta de coisas fofas. Ela fica feliz em ouvir isso e se agarra à mão dele. Mas nesse momento Ayaka entra, e ao ver o momento deles juntos, pede desculpas por atrapalhar Aki de pegar um pouco de carinho. Depois de resolver o mal-entendido, Sumire se aproxima de Aki e vê por que Yuzu gostou dele, mas ela se recusa a lhe contar o motivo. Dias depois, as meninas mostram a Aki que Sumire está no meio de um episódio depressivo e informam que ela ficou deprimida no parque de diversões onde convidou Yuzu. Mas, por causa de sua baixa estatura, ela não pôde andar nos brinquedos, o que fez Sumire sentir-se extremamente culpada. Elas pedem a Aki para lidar com isso, e enquanto ele se sente nervoso por ter um menino em um quarto de meninas, elas colocam Aki em um vestido e o fazem parecer o próprio James Charles. Então Aki entra no quarto de Sumire para animá-la e vê quão feminino o quarto dela realmente é. Ele pede a Sumire que volte a ser como antes, e ela recusa, dizendo que seu jeito de sempre dificulta a vida de Yuzu. Aki diz que fará qualquer coisa para ajudar, e Sumire pede que ele a ajude a trocar de roupa, o que o deixa nervoso. Ele começa tirando as leggings dela, revelando suas pernas mais lisas que manteiga, e quando ele consegue deixá-la só de calcinha, ele estabelece como missão terminar rapidamente. Ele acha um pijama e veste Sumire, que expressa desanimada que se não carregar Yuzu nos ombros em breve, vai dar um salto mortal do 10º andar. Aki oferece que ela o carregue em vez disso, e após considerar, ela aceita.
Quando ela carrega a Aki sobre os ombros, ela recupera sua energia ao sentir as pernas suaves e femininas de Aki em seu pescoço. Então, ela pede desculpas a Yuzu e Yuki por estar distante, e Yuzu diz a Sumire que adoraria estar em seus ombros novamente, o que faz Sumire ter uma hemorragia nasal. Yuzu revela um frango maior em sua cabeça e volta ao parque de diversões, onde consegue alcançar o limite de altura, mas a segurança a rejeita mesmo assim. Mais tarde, Yuki aparece perto de Aki e pede sua ajuda com algo, dizendo que só ele pode ajudá-la. Ele pensa que Yuki precisa de sua ajuda como homem e ela o leva para o quarto dela, fazendo-o pensar que ela precisa dele para expandir seus domínios cremosos. Ele vê uma foto dos inquilinos todos juntos, mas para seu choque, Yuki pede para ele vestir uma fantasia de empregada. Ele quer recusar, mas por causa de seu orgulho masculino, ele veste a fantasia. Surpreso com o quanto lhe serve perfeitamente, ela lhe apresenta mais fantasias para vestir, e em cada uma delas tira fotos de Aki parecendo tão fofo que qualquer homem consideraria que qualquer um dos seus buracos é um gol. Para o último, ela apresenta-lhe um fato de banho, mas ele recusa vesti-lo por causa de como marcaria a sua saliência, e Yuki começa a persegui-lo para que ele o vista. Enquanto isso, Ayaka ouve a confusão vindo do quarto de Yuki e vai investigar, mas quando Aki ouve Ayaka se aproximando, ele não quer que ela o veja nesse estado, então rapidamente puxa Yuki para se esconder. Quando Ayaka entra, ela não vê ninguém, sem saber que Aki e Yuki estão escondidos no armário. Nesse momento, Aki se aproxima demais de Yuki e salta para fora, não deixando seus pensamentos degenerados tomarem conta. Então Aki vai dormir, ainda pensando no seu momento com Yuki, enquanto Yuki está em seu quarto, feliz por agora ter uma foto de Aki para colocar ao lado da foto dos outros inquilinos. Alguns dias depois, Aki e as meninas falam sobre a noiva de junho, que é uma crença de que, se uma garota se casar em junho, eles se casam para sempre. Quando Ayaka mostra seu interesse em ser noiva, Aki não consegue deixar de imaginá-la como sua noiva. Yuzu acredita que seria uma esposa dedicada que cumprimenta o marido quando ele chega em casa e oferece-lhe jantar ou se oferece como jantar. Nesse momento, os outros se juntam à conversa por interesse, e Yuri expressa que quer ser uma esposa tão perfeita que o marido não precise fazer nada. Enquanto isso, Yuzu imagina que Sumire seria o tipo de esposa que é durona durante o horário de trabalho e totalmente suave como esposa que implora por atenção. Mas Sumire rejeita essa sugestão. Eles perguntam a opinião de Ayaka e ela simplesmente diz que adoraria ser uma esposa apoiadora, mas ainda não contemplou o casamento neste momento, o que impressiona as meninas. Eles perguntam a Aki com quem ele preferiria se casar e enquanto ele pensa em Ayaka, Yuzu muda de assunto, impedindo-o de responder. Naquela noite, Aki pensa que ele pode se casar com Ayaka, imaginando-a como uma esposa que o esgotaria, e ele vê em uma revista como pode ser um ótimo marido que ajuda sua esposa. Naquela noite, quando Ayaka está prestes a fazer o jantar, Aki aparece com sua roupa de chefe pedindo para ajudá-la, o que ela aceita de bom grado. Ela começa mostrando a ele como temperar frango frito em um saco, e quando ela está espremendo o saco, Aki não consegue evitar ficar todo atrapalhado, imaginando ela espremendo outra coisa. Depois, ela mostra como cortar uma cebola e diz que precisam fazer uma pata de gato, para evitar cortes, o que Aki acha uma forma fofa de fazer isso. Em seguida, ela diz para ele colocar maionese, mas como está quase acabando, ela mostra a melhor técnica para tirar cada última gota do creme branco da embalagem. Depois que terminam, as meninas ficam maravilhadas com um jantar em exibição, mas quando Ayaka lhes diz que Aki a ajudou, Yuzu fica frustrada ao ver Aki atuar como uma garota melhor do que ela. Isso confunde Aki com o que ela diz, e então elas lhe dizem que cozinhar é geralmente tarefa de esposa, o que deixa Aki deprimido por desperdiçar seu tempo. Mais tarde, enquanto está sozinho, Yuzu pergunta a Aki sobre casamento e se os caras preferem garotas com melões em vez de cerejas. Ela revela que tentou comprar uma capa para um grande melão e não conseguiu preenchê-la. Isso a faz sentir-se insegura em comparação com a Yuri e a Sumire. E Aki entende completamente, pois além de seu glize, ele também se sente inseguro em relação ao seu corpo comparado a outros caras. Ela o leva para seu quarto para pesquisar sobre seu programa de crescimento e pede que encontre maneiras de fazer seus melões crescerem. Ele encontra métodos na internet que falam sobre massagens que podem aumentá-los e até usar creme de bebê como fertilizante, mas ela o repreende por isso. Mais tarde, Aki passa por Ayaka, que está lavando roupa, e ao considerar o tamanho de seus seios, ele pensa em perguntar a ela. Ayaka o pega olhando e o abraça contra seus seios, mas isso dá a Aki a ideia de que talvez o tamanho dos seios seja determinado pelo tamanho do coração de uma pessoa. Ele corre para contar a Yuzu, mas a encontra trocando de roupa, o que termina com ele sendo atingido novamente. Então, quando ele conta a ela sobre sua teoria, ela explode em chamas e o expulsa após dar-lhe um tapa. Mais tarde, Yuzu encontra Ayaka no meio da limpeza, e ela mostra a Yuzu seus antigos trajes de banho que costumava usar. E quando Yuzu vê o quão pequeno é, isso lhe dá a esperança de que talvez um dia ela possa se transformar de tábua a curvas.
Mais tarde, Aki encontra Ayaka subindo uma escada na frente de sua janela e descobre que ela está consertando um vazamento. Ele vai ajudá-la e juntos sobem no telhado para ver a vista de lá. Aki quase cai, mas Ayaka o salva de encontrar uma empregada de cabelo azul na vida após a morte. Eles começam a consertar os vazamentos, e Ayaka conta a Aki que herdou a caça da avó, e pretende continuar seu legado como cuidadora. Nesse momento, eles percebem que a escada sumiu e acaba caindo no chão, deixando-os presos no telhado. Recusando-se a correr riscos, eles decidem esperar por seus vizinhos ou que as meninas voltem para casa. Mas no fundo, Aki deseja poder ficar lá com Ayaka para sempre. De repente, começa a chover, e os dois cobrem a cabeça com a lona que trouxeram. Ayaka abraça Aki para se aquecerem, e percebendo que os outros ainda não chegaram, Aki imagina como seria viver com Ayaka no telhado para sempre. Devido ao mau karma, ele quase escorrega novamente, mas Ayaka o salva de encontrar Ace desta vez. Nesse momento, os outros aparecem para salvá-los e por causa da posição deles, assumem que os dois estavam aplaudindo romanticamente sob a chuva. Mas eles explicam que as escadas que usaram caíram, e naquele momento, isso traz azar para Yuzu que cai das escadas. Depois, Aki está prestes a tomar um banho quando Yuzu aparece, afirmando que ela vai primeiro. Os outros aparecem e eles jogam pedra, papel ou tesoura para decidir o que as meninas ganham. Eles entram juntas no banho enquanto Aki passa o tempo sendo secado por Ayaka, o que não o incomoda. Enquanto Yuzu e Yuki aproveitam o banho quente, Sumire está tímida demais para entrar, e Yuki diz para ela entrar. Mas assim que ela vê Yuzu e seus planos, ela fica atrapalhada. Enquanto Yuzu está passando shampoo, as outras falam sobre o tamanho de seus melões, deixando Yuzu insegura e desejando ter um pouco do suco delas. Mas, para sua surpresa e desespero de Sumire, Yuzu cresceu 2 milímetros. Depois eles ficam preocupados com a próxima excursão escolar, pois terão que deixar Aki para enfrentar Ayaka sozinho, sem saber se o corpo de tamanho divertido de Aki é capaz de lidar sozinho com os gêmeos impressionantes de Ayaka. Enquanto isso, Aki está começando a sentir frio, e Ayaka se oferece para aquecê-lo com seus travesseiros, mas ele recusa. Em seguida, ela verifica a temperatura dele, fazendo-o corar. Ela o convida a deitar a cabeça em seu colo, e ele aproveita enquanto Ayaka acaricia sua cabeça, fazendo-o não se arrepender de ter ido tomar banho em segundo lugar. Quando as meninas terminam de tomar banho, ele já está dormindo. Alguns dias depois, Aki prepara uma pequena piscina para as garotas relaxarem, e quando Yuri revela o maiô que Yuzu está vestindo, ela fica envergonhada e espirra água em Aki, mas acaba molhando mais Ayaka e Sumire, que são mais peitudas. Sumire tira as coberturas do enredo, revelando os atributos que ela tem, fazendo Aki ficar constrangido. Yuzu elogia seu novo maiô, e Yuki diz que a fez comprá-lo. Yuki também mostra seu maiô, dizendo como suas curvas estão crescendo, e Yuzu se sente insegura ao ouvir isso. Então, enquanto as garotas se refrescam na água, Yuzu impede Aki de entrar, recusando-se a compartilhar a mesma água com seu Glizy. Então ele decide ajudar Ayaka. Ele a encontra cortando melancias enquanto suas melancias estão à mostra, e ele fica desconcertado com isso. Ela diz a Aki que quer se juntar aos outros usando um maiô e o convida a fazer o mesmo. Mas embora Aki inicialmente queira mostrar seus músculos, ele rapidamente percebe que eles são inexistentes, então decide não fazê-lo. Ela assegura que está tudo bem e tenta abraçá-lo, mas Aki continua tentando evitá-la, não querendo melar suas melancias tão cedo de manhã. Então, ela oferece a ele entrar na piscina depois que as meninas terminarem, e ele recusa, dizendo como é estranho mergulhar sozinho. Isso dá uma ideia a Ayaka, e ela sugere que eles devem mergulhar juntos. Depois que as garotas terminam, Ayaka o empurra na piscina, dizendo que é um desperdício se ele não aproveitar. E ele decide aproveitar, sem saber que Yuri está tirando fotos deles. Mais tarde, ele a encontra com a câmera na mão, e quando perguntado, ela explica que gosta de tirar fotos aleatórias para testar. Ela mostra a ele as fotos que tirou, desde fotos aleatórias de cafés até um flash de Yuzu. Ele não consegue ver o que é, e nesse momento Sumire aparece pedindo um minuto a Yuri. Enquanto Aki está lá atrás deles, Yuri mostra a Sumire várias fotos secretas de Yuzu e as vende para ela. Quando Sumire vai buscar o dinheiro, Yuri ameaça fazer Aki desaparecer por ter visto a transação dela. Mas ela oferece a ele fazer um favor para que ela não precise enterrá-lo. Eles sobem as escadas e Yuki demonstra como tirar fotos, usando um mangá para atrair Yuzu e então tirar suas fotos. Yuki diz a Aki que, ao contrário dele, ela não é muito próxima de Ayaka e quer fotos de Ayaka em seu habitat natural. Aki vai tirar uma foto de Ayaka em segredo, mas no segundo em que tira a foto, ela percebe e faz uma pose. Ela o confronta sobre isso, mas em vez de evitá-lo, ela o convida a tirar fotos dela.
Depois é que mostra as fotos pra Uri, e enquanto ela concorda que a Ayaka parece bonita, ainda não é suficiente, mas ela decide usar uma foto de Yuzui. Dias depois, o verão se aproxima, e Ayaka diz aos inquilinos que vai ajudar a tutorar eles com os deveres de casa. Enquanto Aki está animado, Yuzue o avisa que ele não vai gostar depois do que as garotas experimentaram no verão anterior. No dia seguinte, as meninas saem para assuntos do conselho estudantil, deixando Aki sozinho com Ayaka. Ele rapidamente limpa seu quarto para se preparar para sua sessão de estudo particular com Ayaka. E quando ela aparece, Aki fica impressionado porque ela parece uma professora que dará As para alguns dos Ds dos alunos. Eles começam a sessão de estudo e Ayaka diz a Aki que, se ele conseguir terminar o dever de casa sem a ajuda dela, ela o recompensará. Nesse momento, por não usar o ar-condicionado, Ayaka começa a suar. Então, ela tira o blazer, exibindo o que faz os homens ficarem de joelhos e faz Aki desmoronar. Ele começa a ficar nervoso com o jeito que ela o encara e pede para fazer uma pausa para ir ao banheiro rapidamente. Mas Ayaka, provocativamente, o incentiva a segurar e focar na tarefa em questão. Depois de uma hora, Aki consegue terminar seu dever de casa e Ayaka o consola para parabenizá-lo. Então, ela sai para pegar a recompensa de Aki, e ele fica animado pensando em todas as formas que Ayaka pode recompensá-lo. Mas, para sua decepção, Ayaka traz picolés como recompensa. No entanto, quando Ayaka o come, o doce creme branco do picolé começa a pingar nela, fazendo a mente de Aki divagar, imaginando outros tipos de creme. De repente, a campainha toca e Eyatsuhoki traz um pouco de suco para Ayaka. Então Aki abre um suco para ele, mas Ayaka percebe que é álcool, então ela lhe dá suco de verdade enquanto ela bebe o álcool. Eles brindam e bebem juntos, e nesse momento as meninas voltam. Quando Yuzui percebe que Ayaka está bebendo álcool, ela entra em pânico e Ayaka pula nela. Mas antes que Aki possa ver o que está acontecendo, os outros fecham os olhos dele. Yuki informa que quando Ayaka fica bêbada, ela gosta de atacar as pessoas com seu amor. E num piscar de olhos, ela puxa as duas garotas para perto dela, deixando todas no chão traumatizadas, enquanto Aki fica sozinho para lidar com ela. Ayaka o empurra contra a parede dizendo que vai mostrar seu amor e desce as escadas, fazendo Aki pensar que é hora de alguma ação com Pickles. Mas, para sua decepção, Ayaka adormece enquanto acaricia sua barriga. Alguns dias depois, Aki está voltando para o seu quarto quando vê algo completamente inesperado. Um pão de caramelo perfeito ganhando vida. Uma garota está ali em seu quarto. Assustado, Aki fecha a porta abruptamente, assumindo que entrou no lugar errado. Mas ela o abre novamente, ficando confiantemente em roupas de verão reveladoras. Ela explica casualmente que, como ninguém estava usando o quarto, achou que não haveria problema em se trocar ali, já que costumava ser o quarto dela. Ela olha ao redor e pega um dos cadernos de Aki, sorrindo como se isso trouxesse boas lembranças. Então ela finalmente se apresenta como Nana. Aki se apresenta, mas assim que ela ouve seu nome, Nana ri, dizendo que soa como nome de menina. Então, ignorando completamente as barreiras pessoais, ela o provoca, brincando que precisa de prova de que ele é realmente um menino. Ela até tenta espiar debaixo do cobertor dele e sussurra algo sobre como ele provavelmente gosta desse tipo de coisa. Justo quando as coisas começam a ficar realmente bizarras, Yuzui rompe como um cavaleiro em uma armadura brilhante. Ela repreende Aki por estar fazendo barulho, mas congela no momento em que vê quem está na sala. Antes que ela possa se retirar, Nana a envolve no caos também. Nana diz que quer mostrar algo a eles, e sem qualquer vergonha, começa a desamarrar suas roupas. Yuzue imediatamente cobre os olhos de Aki e o arrasta para fora, enquanto Nana age como se nada fosse remotamente estranho na situação. Yuzui explica que Nana era presidente do conselho estudantil em sua antiga escola. Aki fica surpreso, pois sempre assumiu que apenas pessoas sérias e inteligentes conseguiriam esse cargo. Yuzui concorda e diz que Nana é realmente extremamente inteligente. Mais tarde, Nana os chama de volta para mostrar o uniforme escolar. Ela faz uma pose, mostrando deliberadamente a coxa caramelizada para Aki. Yuzue entra e cobre os olhos de Aki de novo, mas Nana não para. Ela sorri maliciosamente e se encosta em Aki, chamando-o de coisinha minúscula. Yuzui o puxa de volta mais uma vez e diz a Nana para parar com isso. Nana sorri e fica intrigada com a possessividade de Yuzui. Yuzui cruza os braços e declara que agora é a líder da república. Nana levanta uma sobrancelha, encarando isso como um desafio. Aki se prepara para a sala ser destruída em sua futura batalha, mas, em vez disso, as garotas iniciam uma competição de teste de matemática. Elas disparam respostas como se fosse uma rodada de velocidade. Então, Nana aumenta as apostas ao puxar um teste de química, fazendo Yuzui hesitar, dando a vitória a Nana. Sorrindo, Nana declara Aki como seu prêmio, iniciando uma discussão entre as duas garotas. No momento certo, Ayaka irrompe na sala, atraída por todo o barulho.
Ela encontra Yuzui e Nana puxando Aki como se fosse um osso da sorte humano. Nana solta imediatamente e cumprimenta alegremente a Ayaka, que para surpresa de Aki é a irmã mais velha de Nana. Naquela noite, todos jantam juntos como de costume. Nana senta ao lado da irmã, aproveitando feliz a refeição. Uri pergunta quanto tempo Nana vai ficar, e Nana diz que estará por aqui até o final das férias de verão. Ainda atordoado, Aki se volta para Ayaka e diz que mesmo sendo irmãs, ela e Nana não são nada parecidas, com a única semelhança sendo os cílios espessos. Ayaka apenas sorri e diz que apesar do comportamento de Nana, ela é uma boa menina no fundo. Nesse momento, Nana brinca pedindo a Ayaka para se banharem juntas e puxa Aki também, fazendo-o chiar como um virgem assustado. Na manhã seguinte, Aki acorda grogue, apenas para descobrir suas mãos espremidas entre os pudins de chocolate de Nana. Ele quase tem um ataque cardíaco e rola para fora da cama. Nana se espreguiça e boceja como se nada tivesse acontecido, assumindo que Aki entrou na cama dela para se aconchegar. Acontece que ela esqueceu qual era o seu quarto. Ela chama Aki de fofo de novo, então percebe que não está usando maquiagem e sai correndo em pânico. Mais tarde, totalmente vestida e arrumada, Nana entra no quarto de Aki e o arrasta para jogar. Ela pula na cama dele, abre um painel oculto no teto e tira um PlayStation. Ela diz que a irmã nunca a deixava jogar, então ela teve que escondê-lo lá em cima. Ela manda ele sentar no colo dela e eles jogam juntos. No entanto, Aki tem dificuldade em se concentrar no jogo com Nana atrás dele, provocando-o e falando para ele se concentrar. Ele consegue terminar o jogo, mas acaba desmaiando devido à quantidade de tramas que enfrentou. Ele acorda no colo dela e pensa consigo mesmo como Nana é parecida com Ayaka naquele momento. Então ela o convida para jogar um jogo de luta com ela, dizendo que nenhum dos seus amigos está disposto a jogar videogame com ela. Nana derrota Aki na primeira rodada e Aki faz disso sua missão de vencê-la. Mas para sua ruína, Nana ganha todas as rodadas, destruindo o frágil orgulho de jogador de Aki. Eventualmente, Ayaka vem chamá-los para o café da manhã e encontra Nana em meio à batalha. Ela diz para parar em mais uma hora. Nana a ignora e com ousadia pergunta se pode levar Aki para casa como um cachorrinho perdido. Ayaka a interrompe dizendo que é ela quem cuida do Aki. No dia seguinte, Aki tem um sonho muito profano onde ambas as irmãs pedem para ele passar creme nas costas delas para que possam se bronzear. Mas, assim que ele está prestes a ser abençoado pelos deuses da trama, ele acorda bem antes da parte boa. Mais tarde, todos vão à piscina, exatamente como Nana planejou. Yuzu, Yuri e Sumire correm em direção aos toboáguas. Ayaka fica para trás, dizendo que vai ajudar Aki a aprender a nadar. Mas antes mesmo de começarem, duas estranhas deslumbrantes aparecem e encurralam Aki. Uma delas o pressiona contra a parede como uma verdadeira Domi-Momi que aprecia homens de pequeno porte. Quando Aki começa a entrar em pânico, Nana aparece e estraga o ato delas. Mas elas acabam sendo amigas dela, Mi e Meiko. Assim como Nana, elas são totalmente interessadas em caras pequenos com grandes atributos como Aki. Eles admiram o novo brinquedo de Nana, mas Nana esclarece que Aki não é seu namorado, mas seu animal de estimação. Ayaka retorna irradiando uma poderosa energia maternal que instantaneamente faz as duas garotas recuarem. Quando Nana pede para emprestar Aki por um dia, Ayaka recusa, pois já prometeu ensiná-lo a nadar. Nana desafia Ayaka para uma corrida de natação, declarando que quem vencer ganha Aki. Elas se posicionam e Nana acredita que, considerando que Ayaka tem os melões maiores, ela terá dificuldade em nadar, mas, para sua surpresa, Ayaka nada de costas. Enquanto isso, Mi e Meiko julgam, mas ficam muito distraídas com a fofura de Aki, então elas ficam o admirando enquanto as irmãs competem. Quando as irmãs chegam à linha de chegada, as juízas não sabem quem ganhou, então as irmãs vão novamente, enquanto Mi e Meiko se aconchegam com Aki à beira da piscina. Isso continua até a piscina fechar e no final, nem Ayaka nem Nana conseguem passar tempo com Aki naquele dia. Uma noite, Yuzu leva Aki para assistir a um filme de terror, esperando que isso a ajude a superar seu medo. Mas no final, ela é quem fica completamente paralisada, congelada como um gatinho assustado. As coisas só pioram quando Nana aparece de repente atrás deles e os assusta tanto que Yuzu desmaia no ato. Depois, Nana brinca que a casa que compartilham é tão antiga que provavelmente é assombrada, insinuando de brincadeira que Aki pode precisar dormir com ela para se proteger. Naquela noite, ainda abalado pelo filme, Aki ouve um barulho estranho enquanto lê um quadrinho. Sua imaginação vai longe e ele decide perguntar a Ayaka sobre isso, mas quando ele bate na porta dela, é Yuzu quem atende. Acontece que ela também está com muito medo de dormir sozinha e veio se juntar a Ayaka. Ayaka explica que o quarto ao lado do de Aki costumava ser um depósito. Não é usado mais e a única entrada é por uma porta externa, que está quebrada de qualquer forma, o que fez com que o quarto ficasse selado por fora. Ela oferece a Aki um espaço na pequena festa do pijama delas, mas ele se agarra ao resto de sua dignidade e corre de volta para o próprio quarto.
Debaixo do cobertor, os ruídos voltam. Sem outra escolha, Aki reúne coragem para verificar o armazém por si mesmo. Ele espreita lá dentro e, em vez de encontrar fantasmas, vê Nana correndo em uma esteira. Ele entra e diz a ela que o barulho era tão alto que o assustou. Nana instantaneamente entende o que está acontecendo e pula da esteira, rindo de como ele estava assustado. Ela se gaba de que se exercita para manter sua figura de caramelo cremoso e tenta convencer Aki a se juntar a ela para uma sessão de cardio noturna. Aki timidamente recusa, mas admite que os equipamentos são impressionantes. Nana explica que não consegue encaixar tudo no quarto dela, então usa o armazém. Como Ayaka repreende por comprar demais, ela pede a Aki para guardar seu segredo. Esse plano morre instantaneamente porque Ayaka entra. Ela encontra sua irmã tratando o armazém como uma academia particular e, como punição, declara que as refeições de Nana agora incluirão páprica extra e cogumelos shiitake, que são os piores inimigos de Nana. No dia seguinte, Nana recruta Aki e Yuzu para ajudá-la a mover o equipamento. Aki concorda em ajudar com algumas coisas, mas Yuzu reclama que algumas das máquinas, especialmente a esteira, são maiores do que o corpo dela inteiro. É então que Nana tem a ideia de competir em desafios de resistência usando os equipamentos de ginástica. Quem perder terá que levar tudo para o quarto, e Nana sabe que Yuzu não fugirá de um desafio. Aki, Yuri e Sumire são nomeados como juízes. O primeiro desafio é o rolo para abdominais. Nana lida com isso como uma profissional experiente, exibindo sua figura tonificada e dando a Aki uma visão completa de seus glúteos. Yuzu tenta, mas não consegue nem fazer o aparelho rolar. Ela desmorona em derrota. Aki e Yuri votam em Nana, enquanto Sumire, com o rosto vermelho e sangrando pelo nariz, dá seu voto a Yuzu. Em seguida vem a bola de equilíbrio, destinada a mostrar flexibilidade. Nana acerta em cheio com uma demonstração perfeita, claramente provocando Aki ao exibir a ameijoa cremosa. Yuzu tenta imitá-la, mas cai da bola. Aki e Yuri marcam mais um ponto para Nana. Sumire, encantada pelo charme desajeitado de Yuzu, mantém seu voto. Frustrada, Yuzu exige escolher o próximo desafio. Ela escolhe elevação do corpo e se mantém levantada por 5 minutos seguidos, e graças à sua estatura compacta, Nana tem dificuldades e acaba desistindo, dando a vitória a Yuzu. Nesse momento, Ayaka chega, dizendo que estão fazendo muito barulho e podem incomodar os vizinhos. Nana insiste que o desafio é crítico, pois é sobre quem fica com a esteira. Ayaka encerra tudo, dizendo que a esteira fica no depósito porque danificaria o chão, fazendo todos perceberem que a competição não tem sentido. Mais tarde, Ayaka e Aki estão lá fora regando o jardim e as paredes da casa porque o calor do verão é brutal. Sendo ensopado, as coisas ficam um pouco visualmente intensas para Aki. De repente, Ayaka casualmente tira sua camisa para torcê-la, mostrando o que todo homem vai à guerra por, quase fazendo Aki ficar em êxtase. Tentando provar sua masculinidade, Aki levanta o balde de água dizendo que ele mesmo vai fazer, mas Ayaka pega sem esforço para poder ajudá-lo. Mais tarde, percebendo o quão fraco é em comparação, Aki começa a se preocupar. Enquanto está absorto em seus pensamentos, Yuri aparece e diz que pode ouvi-lo através das paredes finas. Quando ele desabafa com ela, ela afirma ter exatamente o que ele precisa, que é uma técnica especial de massagem. Sem aviso, ela invade o quarto de Sumire, amarra-a de uma maneira bastante duvidosa e começa a demonstrar a técnica. Para Aki, parece menos um treino e mais algo saído de um vídeo de massagem com um final feliz. Mesmo assim, Aki decide tentar. Inspirado, ele resolve fazer um cupom de massagem para Ayaka para agradecer por tudo que ela faz. Ayaka fica comovida e o abraça, dizendo que o usará imediatamente. Aki começa pelos ombros dela, mas trava, sentindo-se nervoso em continuar. Então ele se lembra do truque estranho de Yuri e tenta. Ayaka fica em silêncio, provocando-o por querer tocá-la. Aki tenta novamente, mas desta vez, ela se levanta de repente e declara que já basta. Aki fica desapontado ao ver que Ayaka não gostou, sem saber que ela estava se esforçando ao máximo para não soltar ruídos de satisfação com seus toques. Mais tarde, Aki conta a Yuri que não funcionou. Yuri insiste que ele precisa de mais prática e faz com que ele teste de novo em Sumire, que mais uma vez, reage de uma maneira que envergonharia até mesmo uma atuação de Calafas. No dia seguinte, Nana recebe visitas surpresa, Mi e Meiko, suas parceiras caóticas na piscina. Elas pedem ajuda com o dever de casa. Aki tenta fugir, mas Nana o puxa e declara que ele será a recompensa por terminar em cada página, o que as motiva. Então, elas o bombardeiam com toques provocantes e comentários, esfregando seus ombros, traçando seu peito, fazendo piadas sugestivas até que todo o sistema de Aki entre em modo de colapso. Então, Ayaka entra com bebidas, e as meninas a convidam para jogar o jogo do rei com elas. Ela aceita e troca para suas roupas antigas de escola para entrar no clima. Mii se torna a primeira rainha, e ordena que Aki e Ayaka joguem o jogo do Pock. Eles chegam perto de se beijar, mas Aki, sendo um covarde virgem, desiste. Isso faz com que todos queiram fazer isso com Aki. E quando Meiko se torna a rainha, ela escolhe Ayaka e se rende ao quanto ela é voluptuosa.
Então Mi recebe o rei novamente, mas ela também cede a Ayaka. Depois, Ayaka vira rei e manda Mi e Meiko jogarem o jogo do poke, fazendo as duas questionarem suas preferências. Isso frustra Nana por não ter tido a chance de jogar, então ela ordena que Aki jogue poke com ela. Mas justo antes de Nana ter a sua vez, Ayaka encerra tudo lembrando que precisam terminar o dever de casa. Mais tarde, depois de todo o trabalho feito, Nana se joga de bruços e pede uma massagem a Aki. Meiko e Mi se juntam a ela. Com as 3 garotas deitadas lá, Aki decide tentar o truque de Yuri mais uma vez e consegue fazer com que todas as 3 soltem sons felizes para ele. Uma tarde, enquanto Aki trabalha em seu dever de casa, Nana relaxa preguiçosamente em seu quarto. Ela menciona casualmente que o Festival de Fogos de Artifício acontecerá na próxima semana, e que uma vez que as férias de verão terminem, ela voltará para casa. Aki permanece calado, e irritada com sua falta de reação, Nana agarra seu braço e começa a brincar de luta com ele, até que ele finalmente responde. Mais tarde, Aki vai ao mercado com Ayaka para ajudar a carregar as compras. Enquanto caminham pela cidade, um cartaz do Festival de Fogos de Artifício chama sua atenção, e algo nele desperta um sentimento dentro dele. De volta a casa, Nana rapidamente puxa Ayaka de lado, dizendo que quer que ela faça algo com ela. Aki não pensa muito sobre isso até passar pelo quarto de Ayaka e ouvir a voz de Nana lá dentro fazendo barulhos felizes e encantadores. Momentos depois, Nana sai e o pega espreitando pela porta. Ela sorri e o provoca, chamando-o de esquisito por estar rondando. Aflito, Aki nega e exige saber o que elas estavam fazendo. Nana diz que Ayaka estava limpando seus ouvidos e sussurra sugestivamente que Ayaka seria suave e profunda se ele também quisesse. Aki fica vermelho, mas antes que ele possa se afastar, Nana o agarra e o puxa para dentro do quarto, anunciando que Aki também quer ter seus ouvidos limpos. Para o horror de Aki, Ayaka concorda. Nervosamente, ele deita com a cabeça no colo dela, impressionado com a maciez e o tamanho dos seios acima de sua cabeça. Mas logo ele relaxa e adormece, surpreendendo Ayaka. Pouco depois, Nana volta e encontra Aki dormindo tranquilamente. Quando ele acorda uma hora depois, descobre que Nana tirou uma foto dele dormindo e já mostrou para as outras garotas. Mas Yuri revela um estoque de fotos embaraçosas de limpeza de ouvidos de todo mundo, provando que ninguém está a salvo. Uma semana se passa e o dia do Festival de Fogos de Artifício finalmente chega. Nana aparece em um deslumbrante yukata praticamente brilhando. Ayaka opta por um vestido comum, explicando que não tem um yukata do seu tamanho com o que carrega, e Nana promete comprar um online para a próxima vez. Ayaka diz a ela que não precisa usar um yukata, mas quando Aki diz que é uma pena ela não estar usando um, Ayaka muda de ideia. Ela declara que quer que Aki a ajude a colocar o cinto, e Nana se junta. Em outro lugar, Yuzu, Yuri e Sumire estão se vestindo em seus próprios yukatas. Elas falam sobre convidar Aki para ir com elas, mas quando Yuzu abre a porta dele, ela o encontra espremido entre Nana e Ayaka. O rosto dela fica vermelho e ela bate a porta com força. No festival, Aki anda com Nana e Ayaka, cada uma segurando uma de suas mãos. Elas afirmam que é porque é a primeira vez dele, mas Aki se sente mais como se estivesse sendo escoltado por 2 guarda-costas. Yuzu se afasta silenciosamente e, quando Aki se oferece para acompanhá-la, ela se vira sem dizer uma palavra. Frustrado por ser tratado como uma criança, Aki tenta soltar as mãos deles. Ele insiste que não precisa de babá, mas os dois dizem que ele se perderá sem eles. Eiki protesta novamente, então Nana muda rapidamente de assunto e o arrasta para a barraca de tiro ao alvo. Ela acerta o alvo na primeira tentativa, derrubando um prêmio. Quando Eiki pega sua vez, Nana se encosta nele sob o pretexto de ajudar, fazendo com que ele erre todas as tentativas. Em seguida, eles tentam um jogo de pegar peixes, e enquanto Eiki continua falhando, Nana pega vários peixinhos dourados facilmente. Nesse momento, eles encontram Meiko e Mi, que imediatamente se agarram a Eiki apesar de estarem lá com seus próprios pares, e flertam descaradamente. Mais tarde, eles param na barraca da Yatsuho, onde ela oferece comida para eles e álcool para Ayaka. Mas, para sua surpresa, Ayaka recusa a oferta, mostrando que está cuidando de Eiki. Ao ver isso, Yatsuho brinca com Eiki por estar cercado por garotas, chamando-o de príncipe protegido por seu harém. Eventualmente, o grupo encontra um lugar tranquilo para sentar, e Ayaka oferece a Eiki uma mordida da maçã caramelada dela. Assim que ele se inclina, Nana de repente empurra seu cachorro quente no rosto dele. Então Meiko e Mi juntam-se, cada uma empurrando seus lanches em direção a ele. Eiki já teve o suficiente de ser passado de mãos em mãos como sua mãe, e sem pensar, sai correndo do grupo e desaparece na multidão do festival. Nana, percebendo que ele está sumido, chama Yuzu e alerta todos. Eles todos se separam e procuram, mas ele sumiu. Enquanto isso, Eiki se encontra longe da multidão, recuperando o fôlego justo quando os fogos de artifício começam.
Observando-o sozinho, ele percebe que não quer a solidão e quer vê-los com Ayaka e os outros. Como se os deuses tivessem respondido ao seu desejo, Ayaka o encontra. Ela o repreende gentilmente por ter fugido e preocupado a todos. Mas seus olhos calorosos e voz suave rompem o orgulho de Eiki. Ele começa a chorar, só um pouco, e ela o puxa para um abraço. Reassurado, Eiki descobre que os outros ainda estão procurando, então ele e Ayaka voltam juntos, desta vez de mãos dadas. No caminho de volta, Yuzu faz um anúncio no alto-falante do festival, repreendendo o Eiki por ter fugido e dizendo para ele voltar imediatamente. Todos se reúnem novamente e juntos assistem ao grande final. Enquanto o último fogo de artifício ilumina o céu noturno, Nana sussurra para si mesma que é o fim do seu verão, e Eiki percebe sua dor. Essa noite, Nana fica acordada um pouco mais, jogando videogames com Eiki. Ele senta no colo dela como de costume, mas agora ele cresceu, acostumado ao calor e à companhia dela. Ela alegremente pede para ele brincar com ela novamente, e depois de saber o que ela sussurrou para si mesma, Aki fica quieto. Na manhã seguinte, Nana agradece a todos pelo melhor verão que já teve. Assim que sai pela porta, Aki corre atrás dela e grita que da próxima vez que se encontrarem, ele vai vencê-la em todos os jogos. Nana ri, virando-se com um sorriso suave, dizendo que vai cobrar esse compromisso dele. Dias depois, Aki tem uma surpresa ao ver Ayaka cumprimentando-o na porta, vestida com um traje de barman alemão. Ainda meio adormecido, ele olha para ela sem entender nada, até que ela explica que estão ajudando Yatsuho em sua loja. Então, Aki acaba ajudando Ayaka e Yatsuho no festival de sake durante a Oktoberfest. Yatsuho explica que, embora não seja um grande evento, sua loja vende sake, então espera-se que participe. Aparentemente foi seu avô que adorava sake e passou a loja adiante. Yatsuho herdou-a principalmente porque gosta de beber. Para ajudar, Yatsuho joga para Aki a fantasia de outra garota, que é a única roupa que tem sobrando. Aki se lembra que Yuri colocou algo em sua bolsa mais cedo, e ele a abre com a esperança de um traje masculino. Mas para sua decepção é apenas uma peruca, e assim, Aki está oficialmente se vestindo de mulher. Assim que a loja abre, os clientes começam a entrar. Yatsuho comenta que sempre fica movimentado quando Ayaka ajuda, e Aki sabe bem os dois grandes motivos. Aki atrapalha-se ao servir os clientes algumas vezes, derramando na mesa deles, mas os clientes, confundindo-o com uma garota fofa, deixam passar e Ayaka o salva dando comida grátis aos clientes. Ayaka o tranquiliza, dizendo que é a primeira vez dele e que ele está se saindo bem. Conforme as horas passam, Aki começa a entrar no ritmo, quase se divertindo. Quando o festival termina, Yatsuho o provoca sobre se tornar sua garota propaganda, o que Aki recusa instantaneamente. Do nada, Ayaka o abraça por trás e sussurra suavemente um terno obrigado, fazendo Aki corar, até perceber que ela está um pouco alterada graças à influência de Yatsuho. Dias depois, enquanto Yuzu, Yuri e Sumire partem para uma excursão de estudos, Yuzu adverte Aki para se comportar e não fazer nada estranho na casa. Ayaka junta-se à provocação, sugerindo casualmente que com a casa tão vazia, talvez Aki devesse dormir lá, e ele sai correndo, envergonhada. Mais tarde naquele dia, enquanto Ayaka varre o quintal da frente, Nana aparece de repente para passar o tempo. Ela pede à irmã para fazer algo quente, e Ayaka assa alguns batatas doces. Nana rapidamente tira uma foto com Aki e envia para Yuzu, mas Yuzu responde com uma foto dela mesma desfrutando de Kyoto e da comida. Ayaka comenta que ainda tem um monte de batatas doces sobrando, mas Nana recusa mais, dizendo que não quer comer muito, pois está preocupada em ganhar peso, especialmente na parte de cima. Quando uma brisa fria sopra, os três voltam para dentro. Nana diz que quer um banho quente e Ayaka decide se juntar a ela. No banheiro, Nana sobe na balança. Ayaka percebe que ela ganhou um pouco de peso e a provoca. Irritada, Nana retalia, tirando as roupas de Ayaka e apontando a pele impecável, macia e mais lisa que manteiga da irmã. Ela brinca enquanto se vangloria de que é ela quem deveria estar se exibindo. Enquanto isso, Aki está em seu quarto, perguntando-se o que está acontecendo entre as duas irmãs cremosas e voluptuosas. Nesse momento, Yuzu envia outra foto de Kyoto só para provocá-lo. Eventualmente, Nana volta para casa, deixando Aki sozinho com Ayaka novamente. Aquela noite, Aki ouve um barulho vindo do depósito. Reunindo coragem como o único cara na casa, ele vai verificar, apenas para encontrar Ayaka querendo malhar para perder peso. Dias depois, como de costume, Ayaka vai de quarto em quarto para acordar todos. Mas quando ela chega ao quarto de Aki, desmaia sobre ele, e ele percebe que ela está doente. Aki entra em pânico e corre direto para Yuzu, justo quando ela está se vestindo. Irritada, ela diz para ele parar de ser dramático e o expulsa do quarto. Mas quando ela verifica, percebe que Aki estava certo e que Ayaka está definitivamente pegando um resfriado. As meninas trazem uma troca de roupas para ela.
Aki, aflito e tentando ajudar, é prontamente expulso novamente enquanto elas a trocam. Depois, Yuzu designa Aki como enfermeiro de Ayaka, já que ela, Yuri e Sumire têm reuniões do conselho estudantil. Enquanto isso, Ayaka adormece e sonha com um delírio febril, onde seus inquilinos a desrespeitam com comida. Quando ela acorda, todos já foram para a escola, exceto Aki, que aparece segurando uma tigela de mingau. Ela diz que ele não deveria faltar às aulas, mas ele responde que Yuzu já autorizou. Aki diz a ela que apenas desta vez ela pode contar com ele. Ayaka faz beicinho e, brincando, diz que não quer ajuda de um cara que falta à escola. Aki congela, mas relaxa quando ela ri e diz pra ele dar a papa pra ela. Quando ela abre a boca, ele hesita em alimentá-la, imaginando que está dando sua papa de bebê, mas consegue alimentá-la no final. Depois que ela termina de comer, Aki nota que ela está suando e sugere que ela troque de roupa. Ele se levanta para ir até o quarto dela, mas ela gentilmente o impede e pergunta se ele pode limpar as costas dela. Ayaka começa a se despir, mas antes que ela vá muito longe, Aki entra em pânico e rapidamente se posiciona atrás dela. Ele implora para ela não se virar, de jeito nenhum. Ele começa a limpar suas costas, dizendo a si mesmo para não perder o controle e que está ali para cuidar dela. Mas limpar suas costas não é suficiente, e Ayaka de repente se vira para ele e pergunta se ele vai limpar onde a maioria dos homens sonha em tocar. Aki congela novamente, mas reúne sua força de vontade mental e bloqueia todos os pensamentos para fazer um bom trabalho. Na manhã seguinte, Ayaka já parece muito melhor, e as meninas perguntam a Aki se ele fez algo estranho durante a tarefa. Ele garante que não, mas Ayaka diz a Aki que, se ele ficar doente, ela o limparia de bom grado, o que desperta as suspeitas das meninas. Um dia, Yatsuho aparece e entrega a Ayaka um par de ingressos para o aquário. Ela diz que alguém os deu a ela, então está apenas repassando. Então, apesar de ainda ser cedo, ela convida a Ayaka para beber. Com o início do Halloween, Aki passeia pelo mercado local, absorvendo a atmosfera festiva. É quando ele encontra Nana e suas amigas, Mi e Meiko. Sem perder tempo, as meninas o arrastam para o karaokê. Recusando-se a sentar em outro lugar, ela se amontou no assento de Aki, e Nana o puxa diretamente para o colo dela. As meninas cantam em trio enquanto Aki fica observando, mas quando chega a vez dele de cantar, elas o provocam sem parar, tratando-o como seu brinquedinho pessoal e empurrando-o para atingir notas altíssimas enquanto canta. Enquanto isso, de volta a casa, Ayaka e Yatsuho já estão bebendo. As duas ficam completamente bêbadas antes do sol se pôr. Em dado momento, Yatsuho comenta sobre como Ayaka é abençoada e equilibra uma laranja em seus gêmeos, e de alguma forma, ela permanece perfeitamente parada. Então ela cai pra frente, afundando o rosto neles, pedindo a Ayaka para ser sua Domi Momi. Em outro lugar, Aki ainda está preso com as meninas tirando fotos em uma cabine. Nana se insinua em uma foto de casal com ele, fazendo sinais de amor com as mãos. Então Mia e o Miko se juntam, levando Aki para a foto do grupo e o fazendo corar ao final. Depois de mal sobreviver ao caos, Aki finalmente retorna para casa apenas para encontrar Yuzu já vestida com uma fantasia de Halloween, de braços cruzados. Ela o repreende por estar atrasado, enquanto ele tenta passar despercebido, uma foto da cabine escorrega de seu bolso. Yuzu pega a foto, vê a imagem dele cercado por elas e fica ainda mais irritada. Ela o lembra que relacionamentos amorosos não são permitidos na escola. Antes que Aki possa explicar, vozes altas ecoam de outro cômodo. Quando verificam, Ayaka e Yatsuho estão completamente bêbadas. Yuzu tenta repreendê-las, mas Yatsuho de repente a puxa para seu colo, ficando grudenta e pegajosa tanto com ela quanto com Ayaka, e Yuzu grita por socorro. Yuri e Sumire correm para ajudar, mas são imediatamente arrastadas para a confusão. No final da noite, a casa está em caos e Aki escapa para seu quarto totalmente esgotado. Alguns dias depois, Ayaka leva Aki ao aquário para usar os ingressos. Ela está visivelmente animada, especialmente com os pinguins. Quando eles veem um grupo andando por aí, ela aponta e diz que é ele quando os três patetas o repreendem. Depois de explorar, eles pegam lanches e passam um tempo juntos. Ele sente que é como uma mistura estranha entre um encontro casual e uma mãe levando seu filho para um encontro no Alabama, mas ele se diverte de qualquer forma. Na loja de presentes, Aki se anima ao ver um chaveiro de pinguim, mas fica envergonhado demais para comprá-lo. Então Ayaka compra um conjunto completo para todos. Mais tarde em casa, Aki entrega um dos chaveiros para Yuzu e menciona o quanto ela gostaria do aquário. Ela parece interessada até que Aki menciona casualmente os tubarões. O rosto dela empalidece e ela se retira para o quarto, escondendo-se atrás da porta, pois está absolutamente aterrorizada com tubarões. Alguns dias depois, Aki compartilha um momento tranquilo com Sumire. Ela mostra para ele uma foto antiga dela mesma, Yuzu e Yuri de anos atrás. Yuri se junta a eles e aponta como Sumire parece a irmã mais velha de Aki naquele momento. Enquanto Aki rejeita essa ideia, os olhos de Sumire brilham e ela imediatamente pede a Aki para chamá-la de irmã mais velha.
Nesse momento, Yuzu entra e pergunta o que está acontecendo. Yuri explica, e os olhos de Yuzu se iluminam. Ela também quer entrar, insistindo que Aki a chame de irmã mais velha, e até pede para ele repousar a cabeça em seu colo. Aki hesita e pergunta se ela está realmente bem com isso. Yuzu acena com confiança, mas no momento em que a cabeça dele encosta no colo dela, ela fica mais vermelha que um tomate e se remexe. Não querendo ficar de fora, Sumire entra na conversa e declara que agora quer ser a irmãzinha da Yuzu. Yuzu se volta para Yuri e pergunta que tipo de irmã mais velha ela seria. Orgulhosamente, Yuri encena uma cena dramática onde Aki está doente, e ela lhe traz uma maçã descascada com carinho. É 12 para os dois até que ela fica atrapalhada no meio do caminho e interrompe a fala. Então é a vez de Sumire. Ela diz a Aki para esperar fora do banheiro e bater depois de um tempo. Aki segue as instruções dela e quando ele abre a porta, Sumire já está lá parada, sem a saia, fingindo que quer tomar banho com seu querido irmão à maneira de Alabama. Yuzu imediatamente surta, mas Sumire se defende dizendo que Ayaka e Nana tomam banho juntas o tempo todo. Yuzu argumenta que elas são irmãs, então é diferente. Sumire simplesmente dá de ombros. Para ela, Ayaka é a única figura de irmã que tem, e as outras percebem que também são assim. As meninas então viram-se para Aki e perguntam se ele tem algum irmão. O rosto de Aki assume uma expressão distante. Yuzu percebe imediatamente e aponta que ele sempre fica assim quando algo o incomoda. Aki tenta disfarçar, forçando um sorriso enquanto diz que não é nada, enquanto no fundo tenta esconder suas más lembranças de sua irmã. Mas nenhum deles percebe que, indo em direção ao dormitório, está a irmã de Aki. Na manhã seguinte, o sono pacífico de Aki é interrompido por ninguém menos que sua irmã mais velha, Matsuri, que de alguma forma invade a casa. Vestida apenas com suas coberturas do enredo, ela sobe em cima dele como um predador perseguindo sua presa. Nesse momento, a porta se abre e Ayaka aparece na entrada. Uma vez que o caos se acalma e todos estão vestidos, Matsuri se apresenta formalmente. Ayaka, fazendo o melhor para se manter educada, pede desculpas por ter interrompido qualquer situação de Sweet Home Alabama que acabou de acontecer. Ainda abalado, Aki imediatamente pergunta como Matsuri sequer o encontrou, e com seriedade, ela diz que foi por amor. Todos simplesmente aceitam essa resposta, exceto Yuzu, que não perde tempo em apontar que Aki está usando uma fantasia de menina. Matsuri sorri orgulhosamente ao anunciar que ela mesma o vestiu, dizendo que sua adorável irmãzinha merece usar roupas fofas. Sumire concorda imediatamente. Yuri também intervém, dizendo que já costurou roupas para Aki antes. Yuzu, claramente não gostando, interrompe dizendo que Aki é um cara com um picles e não uma garota com uma ameijoa. Antes que ela possa terminar, Matsuri a encara e com uma aura ameaçadora pergunta se Yuzu é realmente amiga do Aki. Então ela acrescenta que Yuzu é bem fofa também, só perde para Aki, e talvez a leve para casa em seguida. Sumire imediatamente rebate que Yuzu pertence a ela, e Matsuri recua. Em seguida, Matsuri declara que está indo para casa, mas que Aki vai com ela. Aki recusa na hora, mas Matsuri insiste dizendo que Aki não pode fazer nada sem ela. Sentindo-se encurralado, Aki corre para trás de Ayaka e diz que é ela quem está cuidando dele agora. Matsuri hesita. Ela se aproxima de Ayaka e a examina cuidadosamente. Então oferece um meio sorriso e agradece por cuidar de sua irmã mais nova. Mas então ela agarra o pulso de Aki e tenta arrastá-lo para longe. Ayaka não recua. Em vez disso, ela se inclina para a frente, pressionando suavemente sua gelatina macia contra a cabeça de Matsuri, fazendo-a gritar. Calmamente, ela pede para ouvir o que Aki quer. Ayaka explica que até mesmo os pais dele sabem que Aki está com ela e que ele está bem. Matsuri zombou da declaração dela, acreditando que Ayaka não sabe o que Aki queria. Ayaka simplesmente sorri, dizendo como ela sabe tudo sobre as pessoas nesta casa. Matsuri estreita os olhos, acusando Ayaka de seduzir Aki com seu corpo, e Ayaka acena com orgulho de como Aki está satisfeito com seus cuidados. Sabendo que isso não terminará com palavras, Matsuri lança um desafio a Ayaka para provar a ela que pode cuidar de Aki, e se falhar, Aki irá com Matsuri. A expressão de Ayaka se alarga e ela pede um tempo para ir se trocar. Ela retorna alguns minutos depois, vestindo seu antigo uniforme do ensino médio, pronta para a batalha. Primeiro, suas habilidades culinárias são testadas e Ayaka serve uma refeição na forma de bife de hambúrguer. Todos começam a comer, imediatamente impressionados. Matsuri tenta resistir, mas depois de ver todos devorarem seus pratos e a comida à sua frente, ela... cavernas. Uma mordida e ela fica fisgada, comendo seu hambúrguer até a última mordida. Assim que pensa que acabou, Ayaka apresenta seu pudim de sobremesa, que Matsuri aproveita completamente. Ela continua cuidando de Matsuri, desde embalá-la até limpar seus ouvidos, até chegar à noite. Ayaka diz a Matsuri para ficar ali, e ela oferece o serviço completo, escovando seus dentes com precisão, o que faz Matsuri sentir algo em relação aos movimentos dentro de sua boca.
Então, Ayaka leva Matsuri para dormir com ela, mas ela se recusa, e Ayaka assume que ela quer tomar um banho. Quando se junta a Matsuri no banheiro, Matsuri se assusta, mas Ayaka diz que é tradição lavar as costas dos inquilinos, e Matsuri fica surpresa ao saber que Ayaka fez o mesmo por Aki. Enquanto esfrega as costas de Matsuri, ela sussurra sobre o quanto Matsuri ama Aki. Matsuri responde instantaneamente que é amor fraternal. Ayaka murmura suavemente, pressionando seus atributos contra as costas de Matsuri, e diz para deixar tudo sobre Aki com ela. Matsuri chega ao seu limite e admite derrota temporária. Ela avisa Ayaka que da próxima vez, ela tem que mostrar o mesmo esforço, ou Aki irá com ela. Ayaka calmamente leva Matsuri para dormir, e todos que assistiram ao desenrolar do confronto ficaram sem palavras. No dia seguinte, Aki acompanha Ayaka ao mercado. Desconhecendo isso, Matsuri a segue, agora em modo furtivo completo, perseguindo-as como uma ninja, à espera do momento perfeito para resgatar sua amada irmã. Ela finalmente surta quando vê Ayaka ficando íntima com Aki e salta do seu esconderijo, chamando Ayaka de indecente. Ayaka calmamente revela o manju que está dando a ele e explica que está alimentando Aki porque suas mãos estão ocupadas. Ayaka até oferece um a Matsuri com um sorriso, o que ela come. Mas Matsuri já tomou sua decisão. Nos momentos em que Ayaka olha para o outro lado, ela agarra a mão de Aki e o puxa, arrastando-o para um beco escuro. Ela declara que por qualquer meio necessário, ela o levará para casa. Encurralado, Aki mantém-se firme, dizendo que não vai voltar. Os olhos de Matsuri tornam-se frios, dizendo a Aki como ele agora se atreve a responder-lhe. Em vez de discutir, Aki fica em silêncio e deixa que ela o leve para casa. Mas, sendo um sabe-tudo irritante, eles acabam completamente perdidos. O sol começa a se pôr e, em desespero, Matsuri tenta ir a algum lugar e tropeça, torcendo o tornozelo. Aki finalmente intervém e diz a ela que vão voltar para o dormitório. Ela protesta, mas não consegue andar, então Aki ordena que ela suba em suas costas. Ela pergunta se está pesada e Aki simplesmente sorri, dizendo como ele é um homem. Essas palavras a atingiram como um soco no estômago, e ela percebe que seu irmãozinho cresceu. Quando eles finalmente retornam, Ayaka está esperando do lado de fora. Ela trata o tornozelo de Matsuri com cuidado gentil. Naquela noite, Matsuri finalmente vai para casa, deixando Aki para trás. No entanto, na manhã seguinte, pouco antes da escola, Aki recebe mais uma surpresa. Matsuri está na frente da casa, sorrindo, e diz a Aki que se transferiu para uma escola próxima, então vai começar a morar com eles. Com o Natal se aproximando, é hora de trazer o Kotatsu, e Aki ajuda Ayaka a montá-lo. Uma vez que tudo está pronto, os dois se colocam sob o cobertor quente. Ayaka tira algumas laranjas, descasca uma e alimenta Aki. E enquanto ele rejeitou o tratamento dela no início, ele cede ao ver as enormes laranjas na mesa e come. De repente, o aquecedor desliga. Ayaka se abaixa sob o Kotatsu para verificar e descobre que um cabo soltou, mas ela demora um pouco lá embaixo, e aqui começa a se sentir cócegas, fazendo ruídos de felicidade. Frustrado, ele levanta o cobertor e encontra Ayaka provocando-o com o cabelo. Ela apenas ri e sai, completamente despreocupada com algo que se pareça com espaço pessoal. Assim que o aquecedor volta a funcionar e as coisas esquentam, Ayaka vai fazer chá. Com a sala finalmente tranquila, Aki adormece pouco depois. Mais tarde no mesmo dia, Aki caminha pelo mercado com Yuzu. As lojas já estão enfeitadas para o Natal, e Aki diz animadamente que mal pode esperar para ganhar um presente. Yuzu pergunta se Ayaka já perguntou o que ele quer, mas Aki começa a divagar sobre ganhar um presente do Papai Noel, e se o Papai Noel sabe que ele se mudou para a cidade. É quando Yuzu percebe com espanto que Aki ainda acredita em Papai Noel. Chocada, Yuzu corre para contar a Yuri e a Sumire. Ela admite que simplesmente não conseguiu revelar a verdade para ele. Sumire não está muito surpresa, pois a própria Yuzu ficou arrasada quando descobriu. Yuzu acena solenemente com a cabeça, dizendo que a verdade a atingiu tão forte que ela não conseguiu comer por uma semana. Ela se recusa a esmagar a crença de Aki, especialmente depois que ele menciona que está planejando ficar acordado a noite toda só para conhecer o Papai Noel. Yuri sugere dar-lhe um comprimido para dormir, e Sumire oferece casualmente apagá-lo, mas Yuzu imediatamente os interrompe, chamando-os de malucos. Finalmente, a noite de Natal chega com todos reunidos para celebrar. Nana, como de costume, usa algo que mal está lá, apesar do frio congelante, e Aki se recusa a olhar para ela. Ela diz que trouxe uma roupa de Papai Noel combinando para Aki também. Eu e Meiko, claramente animados para ver Aki na roupa que Nana preparou, pedimos a Aki para vesti-la. Enquanto os outros tentam pressionar Aki a trocar de roupa, Ayaka entra na sala carregando bandejas de comida, vestida de forma tão provocante quanto a irmã mais nova. Enquanto isso, Yuzu ainda está preocupada com toda a situação do Papai Noel. Yuri diz calmamente que tem o veneno do sono pronto, enquanto Sumire estala os dedos.
Yuzu suspira novamente, vendo que as duas estão completamente fora de controle. Na mesa, Ayaka prepara um banquete, completo com um bolo de Natal lindamente decorado. Não muito depois, Yatsuho chega à porta da frente, trazendo sake e algumas outras bebidas. Ayaka a convida para entrar, e a noite se transforma em uma festa completa. Yatsuho fica rapidamente embriagada, e ao ver Mi e Mako, ela as elogia dizendo que são fofas e pergunta se querem empregos de meio período. Eles recusam dizendo que estão ocupados demais, então Yatsuho se volta para Aki e sugere que ele trabalhe para ela novamente, desta vez com uma túnica de monge. Essa oferta imediatamente faz com que Mi e Mako aceitem. Em outro lugar, Ayaka oferece um quarto para Nana passar a noite, mencionando que eles têm um quarto extra. Aki, tentando escapar do turbilhão de atenção, tenta sair de fininho, mas Nana o pega. Ela pergunta se ele quer sair e aproveitar a noite, mas Aki diz que quer dormir cedo para encontrar o Papai Noel. Nana parece genuinamente confusa e quase revela a verdade, mas Yuzu rapidamente cobre sua boca e explica tudo. Lá fora, Matsuri se aproxima furtivamente da casa, totalmente vestida de Papai Noel. Ela planeja surpreender Aki com um presente e está atualmente entrando sorrateiramente pelos fundos. Enquanto todos estão distraídos se despedindo de Mi, Mako e Yatsuho, Ayaka nota algo estranho perto do depósito. Ela encontra Matsuri agachada lá e diz para ela simplesmente entrar como uma pessoa normal. De volta ao quarto de Aki, Yuzu está de plantão como Papai Noel, passando a noite ao lado dele para garantir que nada dê errado. Depois de apagar as luzes, ela sobe nele, chega um pouco perto demais, aperta suas bochechas e diz que é para o próprio bem dele. Em seguida, ela se enrosca ao lado dele. Enquanto isso, na sala de jantar, os outros sentam Matsuri para um interrogatório noturno. Eles perguntam por que ela não entrou pela porta da frente. Matsuri explica que queria surpreender Aki sendo a Papai Noel dele, a pessoa que lhe dá o presente. Ayaka apenas lhe entrega uma caneca de leite quente para acalmá-la. De volta ao quarto de Aki, ele já está quase adormecido, com Yuzu cochilando levemente ao seu lado. Ele tenta o seu melhor para ficar acordado para o Papai Noel, mas seus olhos não ficam abertos. Então, Ayaka e Matsuri entram silenciosamente. Yuri e Sumire ficam para impedir Nana de entrar repentinamente. Ayaka entrega o presente para Yuzu, e Matsuri deixa delicadamente o dela para Aki. Enquanto Aki se mexe na luz fraca, ele tem uma visão embaçada de Ayaka. Em seu estado sonolento, ele está completamente convencido de que Ayaka realmente é o Papai Noel. Naquela noite, Aki sonha que está voando pelo céu com Ayaka, que em sua mente é o Papai Noel, e todos os outros se juntam. Quando ele acorda, sente-se mais feliz do que esteve em muito tempo. Ele conta a Ayaka tudo sobre o sonho, mas uma coisa ainda o confunde, porque ele recebeu 2 presentes. Ayaka apenas sorri e diz que é porque ele foi um bom menino este ano. No corredor, as garotas conversam sobre a noite anterior. Nana faz beicinho porque não conseguiu encontrar a irmã de Aki, já que Matsuri foi embora logo após deixar o presente. Então, ela provoca Yuzu sobre dormir com Aki como seu presente. Yuzu se afasta e a empurra antes que ela possa dizer mais alguma coisa. À medida que o ano chega ao fim, todos ajudam a limpar a casa. As garotas do segundo andar já terminaram sua parte. Quando Yuzu desce, encontra Aki limpando a pia. Ela se aproxima sorrateiramente por trás dele e toca em seu pescoço dizendo que ele parece quente. Yuri e Sumire se juntam, tratando Aki como um aquecedor ambulante. Como agradecimento, as garotas se oferecem para limpar seu quarto. Aki diz que consegue cuidar disso sozinho, mas Yuzu levanta uma sobrancelha e brinca que ele provavelmente está escondendo seus melhores momentos de Johnny Sins em algum lugar. Sem hesitar, Sumire verifica debaixo da cama dele e encontra um tabloide masculino, o que o surpreende, fazendo-os pensar que ele gosta de caras musculosos. Aki se apressa para se explicar, mas já é tarde. Na cozinha, Ayaka prepara soba para o ano novo. Todos se reúnem em torno do kotatsu para comer. Yuzu menciona que Nana disse que Matsuri pode se transferir para a escola dela em breve. Então ela pergunta por que Nana não está por perto, e Ayaka responde que ela foi visitar um templo com amigos e que está emburrada porque não recebe mais dinheiro de ano novo. Falando em presentes, Ayaka diz a Aki que o dele terá que esperar até amanhã. Depois do jantar, todos ficam sonolentos e vão para a cama, já que amanhã traz um ano novo. Por volta das 11, Ayaka termina de arrumar e percebe que Aki ainda está sentado ao lado do kotatsu. Ela pergunta por que ele ainda está acordado. Aki diz que vai para a cama em breve, mas em sua mente ele só quer passar um momento tranquilo com ela. Ayaka diz que desde que Aki se mudou para a casa compartilhada, o tempo voou, e Aki concorda. Ele diz que este ano foi melhor do que o último e ele se sente aquecido só de estar ao lado dela. Ayaka se inclina ligeiramente e pergunta suavemente se está cuidando bem dele. Aki fica vermelho e diz que está feliz por ela ser quem cuida da casa. Ayaka sorri e promete fazer o seu melhor novamente no próximo ano. Aki faz o possível para ficar acordado até meia-noite, mas Ayaka diz gentilmente que está tudo bem em dormir. Quando o relógio marca meia-noite, um novo ano.
Começa. A maioria está dormindo profundamente. Outros observam os últimos segundos do ano velho desaparecerem. Todos carregam uma simples esperança que o próximo ano seja ainda melhor que o anterior. Se você assistiu a este resumo de anime até o final, comente Homem Pequeno Grande Gliese. Se você gosta de resumos de anime como este, assista a este Vi.